Abram a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você crê que depois deste culto você vai ver algo sobrenatural na tua vida? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Repita comigo: esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, repita comigo: e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Ajudou a se levantar. Pode se assentar no nome de Jesus. Eu quero proferir algo de Deus para o teu coração nesta noite. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto o microfone? Quer que abaixe um pouco? Tá bom? Meus queridos irmãos, esse texto, qual é muito conhecido para todos nós, relata ao nosso coração um desprendimento de 2 discípulos, que agora foram intitulados como apóstolos, pois eles receberam do Senhor uma missão, de pregar as boas novas, o evangelho, a toda criatura. E essa missão, a qual lhe foi confiada, ele não deixou o princípio que desde o último dia ele aprendera com o Senhor Jesus. E este princípio era a oração. A oração é o fôlego do cristão. Sem oração, não conseguimos ter uma vida com Deus. Sem a oração, não conseguimos falarmos que temos relacionamento com Deus. Se você encontrar alguém que diz que serve ao Senhor e não tem uma vida de oração, você pode ter certeza, esta pessoa, ela está em dificuldade, porque a oração é tudo. Como que você se relaciona com alguém sem conversar, sem dialogar, sem trocar palavras? Outrora, não tem como eu viver um dia sem falar com a minha esposa, porque o meu relacionamento com ela é contínuo. Se eu tenho um relacionamento contínuo com o Senhor, meu Deus, eu falo com Ele. E contrapartida, Ele fala comigo. Isso tudo por causa da oração. Então repita comigo: a oração tem poder para me dar relacionamento, intimidade para com Deus que eu sirvo. E assim eles estavam indo, seguindo, servindo, adorando o Senhor e cumprindo com aquilo que eles aprenderam desde o princípio. Devemos orar. Devemos se apresentar na presença de Deus em oração. E chegando na hora da oração, eles se depararam com uma oportunidade, com uma situação. Pedro não era mais pescador. Pedro não era aquele homem intitulado como tesoureiro de Jesus Cristo. Mas Pedro era um dos cabeças da igreja de Jerusalém. Vocês acham que Pedro não tinha uma moeda? Vocês pensam que Pedro não conhecia, não sabia quem era aquele homem? O texto sagrado diz que aquele homem era colocado naquela porta diariamente. Tanto
que o Império Romano já tinha estabelecido para aquele tipo de pessoas até uma capa específica. E aquela capa dava liberalidade para ele estar ali pedindo esmola. Aquele homem já foi decretado pela sociedade, pelo quadro que ele vivia, que ele tinha que mendigar para comer um pão. Mas ele se deparou com um homem, não que não tinha uma moeda, não que estava mentindo, mas o que ele estava afirmando para ele, que ele tinha que dar para ele, é aquilo que ele tinha. Ao olhar humano, o que o homem tem é o que está no bolso. Quem me ouve, diga amém. Aquilo que o homem tem está na sua vestimenta. Aquilo que o homem tem está na sua conta bancária gorda. Mas ao olhar daquele que é espiritual, ao olhar daquele que serve ao Senhor, que tem uma vida de oração, ele não mostra, ele não vai declarar o que ele tem no bolso ou na sua conta bancária. O que ele vai declarar, o que ele tem, é aquilo que ele recebera daquele que tem o poder de mudar a vida de alguém que já foi sentenciado pela sociedade, pelo mundo, quem ele deve ser para o resto da sua vida. Quem me ouve, diga amém. E aquele que tem uma vida de oração, declarou para ele o que ele tinha de melhor, o que ele tinha capaz de dar para aquele homem naquele momento presente. E o que ele poderia dar, ele deu. Aleluia. Por que ele deu, pastor? Porque ele tinha algo para dar. Aleluia. E o que ele tinha para dar foi uma palavra. E palavra esta, não como outra. Não era uma palavra comum, uma palavra rotineira, uma palavra lançada ao vento, uma palavra que machuca, uma palavra que maltrata, uma palavra que causa ruína, desgraça, tormento, tristeza, decepção, abandono, conflito. Não, o que Pedro tinha para entregar era uma palavra, sim, mas uma palavra que estava dando esperança. Uma palavra que estava dando a graça, a oportunidade de vida de uma pessoa ser transformada, de pegar aquele título, aquela capa, aquela autorização, deixar de lado e viver o novo de Deus na sua vida. E ele fez isso. Ele utilizou da palavra. Engraçado que nós temos essa palavra todos os dias. E eu lhe pergunto, e agora eu quero mexer com a tua fé. Será que eu e você temos usado esta boa palavra como nos orienta na nossa própria vida? Será que temos? Segundo a luz do texto que nós estamos ministrando nessa noite aqui, a palavra a qual Deus já nos orientou, que é, tem uma vida de oração. Será que nós temos orado como convém? Será que nós temos buscado o Senhor como convém? O texto sagrado diz, a Bíblia Sagrada nos orienta. Por esta causa, o apóstolo Paulo dizendo, eu me coloco de joelho. Quantas causas chegam no teu conhecimento? Quanta situação chega diante dos teus ouvidos? E cadê você dobrando o seu joelho? Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não tenho dificuldade para orar. Eu não sei o que falar. Eu não sei como me expressar. E você olhando para o lado ou para a sua própria vida, você vai entender que você tem oportunidade do céu para dobrar o seu joelho e viver experiências novas com o Senhor. E aquela palavra de você ser constante, firme, buscando a Ele. A Bíblia diz que estavam na terceira hora da tarde, indo para o templo. Ou seja, a hora da oração do templo, eles estavam ali indo adorar o Senhor. Quantas oportunidades temos para adorar a Deus e trocamos pela nossa cama? O inverno chegou, hein? E o inverno no ano passado está sendo diferente de hoje, hein? O fio já apertou aí. O fio já chegou aí. Agora eu quero ver como vai ser os crentes. Agora eu quero ver você trabalhando a semana toda,
lutando a semana toda, e na hora da oração, no culto da família, num domingo de manhã, Deus te esperando aqui para você adorar e louvar o nome dele. Aí eu quero ver quem é você. Por quê? Pedro entendeu. Independente da hora nona, da terceira hora da tarde, independente do momento, da circunstância, eu preciso orar, eu preciso ir para o templo adorar, eu preciso servir, eu preciso manter a minha intimidade, a minha comunhão para com o Senhor meu Deus. Eu aprendi direito, eu aprendi com o Senhor, eu aprendi com o meu rabi, eu aprendi com o meu mestre, eu sei aonde eu devo estar, eu sei aonde eu devo me colocar. Não posso tocar a casa do Senhor por outras partes mil. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque é lá que o milagre vai acontecer. É aqui. Não troque. Não troque. Se Pedro tivesse tocado, não tinha essa alegria. Qual, pastor? De saber que a hora da oração ele está disponível para o céu de viver milagres. Você entende o que está acontecendo aqui? Você compreende o que Deus pode estar fazendo aqui no nosso meio, até mesmo na sua vida? Porque ao entrar por essa porta, eu posso estar me deparando com pessoas, homens, mulheres, jovens, que estão com a sua vida abatida, desanimada, afligida por uma doença, por uma casa que está ao ponto de ser derrubada, destruída. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você entrou não na porta chamada Formosa, mas você entrou na casa do Senhor teu Deus. E é hoje, é aqui, e pode ser agora que Deus pode mudar a tua vida. Por isso, não perca o teu caminho. Não perca a direção e a palavra que Deus já enfiou no teu coração. Quem me ouve, diga amém. E nesse texto demonstra, além de Deus trabalhar e agir na vida de Pedro, olha que interessante. Ele não deixou de fazer, mesmo o seu mestre não estando mais no corpo presente ao lado dele, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele aprendeu. E eu vou mais além, hein? Além de ele não deixar de fazer aquilo que Deus o ensinou a fazer, de ser constante, se aplicando, em buscando na hora da oração, e tendo sensível para aquilo que está diante dele, ele deliberou, ele entregou o que ele tinha de mais precioso. E quando nós entregamos aquilo que nós temos de mais precioso para aquele que precisa, ele tinha uma capa, ele tinha uma sentença, ele tinha uma colocação diante da sociedade. Mas quando Pedro olhou para aquele homem, não viu a capa, não viu a necessidade da palavra, porque as pessoas falam tantas coisas, mas quem sabe o oculto, o escondido do coração, e a verdadeira necessidade do ser humano é somente Deus. É somente Deus. Ah, você quer esmola, né? Você quer continuar com a capa? Você quer continuar sentado aí no mesmo lugar? Você não quer entrar para dentro? Não, sua vida, o que eu tenho eu vou te dar. E o que eu tenho que eu vou te dar, que eu vou te entregar, o que eu recebi, não vai deixar você mais aí, não vai deixar você intitulado com uma capa, com uma autorização, não. Você vai para a porta, você vai entrar para dentro. E não vai entrar de qualquer jeito. Sabe como vai ser? Sabe como que vai ser? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele pegou a palavra. Ele pegou a palavra. Ele pegou a palavra. O que está faltando às vezes na minha e na tua vida é liberar uma palavra. O que está faltando na minha e na tua vida às vezes é nós liberarmos a palavra certa. A palavra direcionada, inspirada, iluminada por aquele que nos chamou. Você diante de um problema, de uma adversidade, e você não tem uma palavra direcionada, instruída, não, tem alguma coisa errada. Quer ter a palavra certa? Não deixa a hora da oração, que a inspiração desce, a palavra é liberada e o milagre é certo na nossa vida. Ele pegou a palavra. Mas o interessante, que não foi somente uma palavra liberada. Há mais poder que uma palavra? Senhor, basta uma palavra tua, eu sou um homem de autoridade.
Basta uma palavra tua, e o meu servo que está lá na minha casa será curado. Senhor, eu creio, apenas uma palavra tua, e na minha casa tudo será transformado. Meu servo está lá. Eu sei que é o poder, uma autoridade, uma palavra. Mas Pedro aprendeu além. Pedro aprendeu mais além. Tem coisas que a palavra faz, a palavra que determina, a palavra que orienta, a palavra que opera. Mas o Pedro também estava lá. Sabe como? Vem cá, Pamela. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas deu a mão. Mas levantou. Oh, Lamanai. Sabe o que é isso? É a igreja. A igreja tem o poder da palavra. Mas além do poder da palavra, a igreja precisa, estender a mão. A igreja precisa continuar com a mão estendida. Enfermo, tomando antibiótico, desejando a cama neste frio. Pastor, não importa quantos quilômetros, nós temos uma palavra. E nós também temos uma mão estendida. Urima da Canamassúbia. E quando chegamos naquela casa, hein, presbítero Kleber? Fala aí, Domingos. Quando chegamos naquela casa, e a palavra foi direcionada, e a mão foi estendida, nós vimos o transformar. O semblante caído, gemendo, chorando, sorrindo, acreditando que a ruína que está diante dos olhos, ainda tem uma luz no fim do túnel. Porque tem uma palavra, tem uma mão estendida, e tem um desprendimento de uma igreja. Agora eu lhe pergunto, igreja, cadê a palavra? Igreja, cadê a mão estendida? E sabe como nós encontramos? Infelizmente, por algumas vezes, com os joelhos desconjuntados, com a guarda baixada, olhando para o problema. E eu já disse aqui por diversas vezes, enfatizando o problema. Olha o problema. Olha o problema. Meu Deus. Olha o problema. Meu Deus. Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema, olha o problema, olha o problema, olha o problema, problema. Já se deparou com pessoas assim? Só fala de desgraça, só fala que está ruim, só fala que tem problema, só fala que está na prova, só fala que está na desgraça. Ei, muda o teu vocabulário. Você tem a palavra, você tem um braço estendido, você tem tudo que você precisa para suportar o problema e viver o sobrenatural. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Tu quer esmola? Mas o que eu tenho que eu vou te dar? Tu está pedindo é esmola. O que você está apresentando para mim é esmola. Pastor, você está diminuindo o meu problema? Não. Estou tratando do teu problema. Isso para Deus é nada. Isso para Deus, é no abrir e fechar de olhos. Você não entendeu que às vezes Deus está colocando você numa pedagogia? Deus está tratando de mim, Deus está tratando de você. Deus está nos lapidando, Deus está nos moldando. Foi falado dias anteriores aqui, que o ferro, vai tratando, vai moldando, vai aperfeiçoando. Deixa Deus te aperfeiçoar, deixa Deus tratar de você. Mas quando vier a oportunidade, não esmoreça, não se entregue, não pede esmola. Tira esse que o povo tem declarado que você é pedidor, é pegador de esmola. Você não é isso não. Tu és aquele que propaga o evangelho, que tem um braço estendido, que uma palavra na tua boca pode mudar vidas. Por que não pode mudar a tua? Às vezes, nós temos autoridade, alegria, entusiasmo para preferir na vida do outro. Mas olha para você. O tempo passa. Os dias vão. Se você não posicionar
e não fizer aquilo que Deus ensinou no princípio, oração, intimidade, palavra, 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 palavra. Pare de sofrer, igreja. Tu é portador do maior bem do céu na tua vida. Pare de sofrer, igreja. Tu tem algo que você não é para carregar somente debaixo do braço, ou até mesmo num aplicativo de celular. Tu tem o maior potencial do céu na tua vida. Você pode proferir, estender tua mão e ver o milagre e a cooperação do céu a teu favor. Atrai. No mundo, sabe o que eles dizem? O poder da atração. O poder da palavra liberada. Tu é crente. Jesus já te ensinou. Apenas uma palavra dele, tudo pode mudar. E você é o portador da palavra. Está na tua boca. Quer mudança do teu cativeiro? Da tua casa, da tua família? Da tua história, da tua vida? Só depende de você. Pastor, está ficando louco? Não! Se eu preciso, se eu quero de um renovo, não depende de A, não depende de B. Quem tem poder para dar tal é Deus. E veio através como? Da palavra. E o que eu faço? Uso da palavra. Atraio ela. Vou para a oração. E deixo, não a minha mão, mas agora a mão daquele que tudo pode. Fazer o que é preciso na minha vida. Às vezes não é a tua mão que vai agir. E tem do mistério de Deus. Não é a tua mão que vai agir. Às vezes, Pedro, libera a palavra, mas também estende a mão, hein? Estende a mão, Pedro. Mas tem situações que você somente crê na palavra e deixa a mão dele agir a teu favor. Eremana, Surina, Doremando Kenimasayo. Quem crê pelo poder desta palavra, Deus está pegando a capa de algumas vidas e está arrancando lá na tua casa, no meio da tua família, e dizendo assim, ó, a minha mão está alcançando lá. Ola manda queina. Surimanda kanamasuga. Erema. Há uma capa instalada. Às vezes é uma capa de Acã, que pegaram no oculto, deixaram lá dentro da tenda. E a maldição, a desgraça, está tudo dando errado. Mas descansa. A mão daquele que tudo pode vai arrancar a capa de lá de dentro. Tem capa que já está intitulando, ó, o fulano é isso, seu filho é isso, a sua filha é aquilo. Mas Deus manda lhe dizer, profetiza, que hoje a capa cai por terra. Profetiza, porque não é a tua mão, mas é a minha, que vai fazer, ó, saltar. E quando saltar, vai entrar no templo dizendo, o Senhor operou na minha vida, o Senhor agiu na minha vida, o Senhor tratou da minha vida. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Porque quando Pedro liberou e estendeu a mão, aquele homem levantou, o presbítero. A primeira coisa que ele fez, pega o milagre, hein? Você que tem orado pela tua família, pela tua parentela, pega o milagre agora. Pelo poder da palavra, pega o milagre. Quando ele profetizou e estendeu a mão, ajudando a levantar, ô igreja, eu creio nesta igreja. Eu creio nesta igreja, que não vai olhar para a capa, para a aparência, para aquilo que foi decretado no inferno, no mundo, pela sociedade. Não, nós vamos ver a palavra sendo liberada e a igreja com o braço estendido e a vida levantando para a glória de Deus. A morada vai ser essa igreja. Mas creia, está lá dentro, hein? Você veio, ficou lá. Você veio para a porta chamada Formosa, ficou lá. Mas creia, creia, que a mão que está aqui é a mesma mão que alcança lá. E essa mão que alcança lá, aleluia, é aquela que é poderosa
para arrancar aquela capa, aleluia, para arrancar essa sentença, para arrancar essa determinação do inferno, para dar liberalidade que precisa, e dizer assim, ó, levanta, põe-se de pé, e entra para dentro do templo, entra para dentro da casa, entra saltando, louvando, adorando aquele que é poderoso de operar, de agir na vossa vida. Por que Deus levantou? Porque Deus tirou a capa. Porque somente a porta não era o suficiente. Tem gente que conhece o caminho. Tem gente que sabe qual é a direção. Tem gente que aprendeu certinho, mas prefere ficar na porta, com uma determinação do inferno. Mas se você crê, a palavra está liberada. E há um braço do céu estendido, que estendendo a sua mão, quem poderá torná-la para trás? Agindo ele, quem impedirá? Há uma mão estendida aqui. E o meu Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Há uma mão estendida aqui. Eu vou falar de novo, se você quer, glorifica o nome dele. Há uma mão estendida aqui, sustentando a minha e a tua vida. Mas também há uma mão estendida lá, dando livramento lá, operando um milagre lá, levantando, tirando a sentença e dizendo para mim e para você: hoje você está aqui sem ele, hoje você está aqui sem ela, mas a minha mão que alcança hoje, vai operar lá, vai alcançar lá, vai trabalhar lá, para que ele possa entrar do teu lado, dizendo que só o Senhor é Deus. Quem fez isso na tua vida? Foi o discípulo dele. Ele pegou uma palavra, estendeu a mão, me levantei, e hoje eu estou aqui. Pela fé, se coloca de pé, crendo que é um Deus que está te sustentando para isso. Aquele homem se levantou, saltando, glorificando e entrando no templo. Sabe como nós entramos no templo? Muitas das vezes, gemendo, arrastado, desejando nem estar aqui. Às vezes estamos aqui para cumprir com um título, com um compromisso, com uma palavra que dera, mas que infelizmente não temos honrado como deveria. Sendo que o milagre da tua vida já foi feito lá atrás, muitos anos atrás. Deus já arrancou uma capa da tua vida faz muito tempo. Deus já te levantou no caminho há muito tempo. Deus já fez algo por você há muito tempo. E você está aqui, porque Deus já fez algo por você, ó. Mas interessante que a capa que ele arrancou, às vezes nós queremos colocar de volta por causa dos problemas, por causa do tempo que passa. Deus já arrancou a capa da tua vida. Os seus pés não estão mais desconjuntados. Deus já estabeleceu os seus pés. Ele quer se desviar. Lembra de Asaf? Começou a olhar para fora, para o ímpio, e disse diante de Deus: os meus pés quase me desviaram. Mas quando eu entrei no templo, Asaf já era um adorador, já samudeava a Deus, mas começou a olhar para o lado. E quando nós começamos a olhar para o lado, para o outro, nossos pés começam a querer se desviar, mudar o percurso. Mas ele entrou no templo, aí opa, volta. Lembra, o homem começou a entrar em depressão e disse que não ia profetizar mais com a ameaça de Jezabel. Ele foi para onde? Para uma caverna. Chegou na caverna, sabe o que ele disse? Que só sobrou ele, que só tinha ele. Sabe a primeira palavra que Deus liberou para ele?
que fazes aqui, Elias? Volta pelo teu caminho, porque esse caminho não é o meu. Opa, se desviou, volta de novo. Deus não vai te perder por nada. Deus não vai te perder por nada. Deus te trouxe aqui para dizer, os seus pés estão firmados. A capa eu já arranquei da tua vida. O esmorecimento está vindo, o abatimento está vindo, o desfalecimento está vindo. Mas eu te digo algo do céu para o teu coração nesta manhã, nesta noite. Deus, pela sua infinita misericórdia, está dizendo, levanta e anda. Você não está mais enfermo, você não está mais lá pedindo esmola, não. Você é portador do milagre. Está na tua boca, já está dentro de você, aquilo que você precisa para viver o novo de Deus ao teu favor. Já está contigo aí. Já está aí. Já está aí. Já está contigo aí.